Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui a mais uma live do quadro Universo Responde 528 Hz. E hoje, como sempre, a gente está trazendo temas interessantes. E quem vai estar aqui com a gente é a nossa amiga aqui, a nossa parceira Antônia Braz. Para você que está chegando aí agora, manda aí aviãozinhos para seus amigos, para seus colegas, para participar da nossa live. Eu vou chamar a Antônia aqui, enquanto isso, eu vou mandando os aviãozinhos aqui para os meus amigos. A Antônia já está aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo chamar a Antônia. Normalmente eu não faço live de sexta-feira, mas hoje foi porque eu tenho uma atividade dia de quinta-feira, tô tendo. E aí, boa noite, Boa noite, Antônia. deixa eu Tudo arrumar bem? aqui. Tudo Isso, bem. tudo bem. Eu vou mandar um aviãozinho aqui do lado. Se você quiser mandar aí para seus amigos, eu vou mandar aqui para algumas pessoas para participar aqui da Uhum. nossa live, né? Normalmente sexta-feira é um pouco devagar, porque o pessoal sexta-feira não está acessando muito, algo assim. Com esse retorno né? Aí as atividades, acho É. que caiu muito, né? As atividades Mas fica aí, depois assiste, né? das lives. É verdade, verdade. Aí eu tô Fica mandando os aviões, salva. verdade. Eu tô mandando os aviãozinhos, se você quiser mandar para os seus amigos também, fica à vontade. Então, já mandei para alguns aqui. Tudo bem. E aí, Antônia, também, seja bem-vinda aqui ao nosso perfil. Está me vendo? Sim, Seja estou bem-vinda vendo. aqui seja bem-vinda ao nosso perfil, ao meu perfil, né? E aí a gente vai falar hoje sobre temas importantes, né? E falar sobre um tema que você tem bastante propriedade, que é a constelação familiar. Antes disso, você quer se apresentar? O pessoal vai chegando, você quer dar um tempo? Posso me Fica. apresentar assim? Bom, meu nome é Antônia Maria Braz, né? Conhecida como Antônia Braz. Sou da cidade de Presidente Prudente, estado É, de São Paulo. Sou do interior, São Paulo. estado de São Paulo. Eu sou professora, a minha profissão, né? Já me aposentei como professora no sentido de ser servidora pública. Mas continuo ministrando aulas em pós-graduação, em curso de constelação, de coach, de PNL. Então, assim, a profissão de professora ainda não deixei de lado. Também e acredito que vou morrer ministrando aula, que é uma coisa que eu gosto, né? E também sou consteladora familiar, tenho formação em coach, mas também não é o que eu atuo muito. O meu foco é a constelação familiar e terapia de Theta Healing, né? Sendo que a constelação é o que eu mais atuo, o que eu mais trabalho. E também sou gestora de um polo educacional que trabalha com graduação e pós-graduação, à distância, né? Que legal, Antônia, que legal. Parabéns, seja bem-vinda novamente. E hoje a gente vai Eu que falar sobre esse agradeço. tema, né, tão importante que você trouxe aí pra gente, que é a sua área, que realmente você atua. Para começar, nos fale um pouco sobre a constelação familiar. A gente tem algumas perguntas aqui para você, mas se você quiser falar, né, um pouco. A constelação familiar, assim, eu vou dizer que ela foi descoberta pelo Bert Helling, né? Que a gente fala que ele criou, mas assim, não é uma coisa que o Bert tirou do nada. Ele Sim. descobriu, porque o Bert foi estudar, ele era padre, né, missionário, e ele foi para a África, e lá ele viu a forma como os Zulus atuavam. Ele acabou deixando de ser padre, porque os Zulus trabalhavam muito em grupo, essas questões de resolver os conflitos, e o Bert gostou daquilo, foi pesquisar, e ele estudou muito, né? Ele estudou Moreno, ele estudou a PNL, ele estudou hipnose, né, o psicodrama, todo esse, a Regina Satir, e também o pensamento sistêmico, que já existia o pensamento sistêmico. E ele estudando e pesquisando, ele descobre as três leis sistêmicas, né? Que é a hierarquia, o pertencimento e o dar e receber em equilíbrio. E é nessa linha, né, que o Bert trabalhou e que foi uma grande descoberta e eu digo assim, uma grande contribuição para a humanidade. O Bert faleceu em 2019, mas eu penso assim que ele deixou uma Recente, né? grande contribuição recente, né? Viveu 90 anos e foi uma grande contribuição porque a constelação ela explica muita coisa, principalmente porque que muitas coisas repetem na nossa vida. Sim. E às vezes eu até faço outras terapias e estou lutando, e não é porque eu não quero, eu estou lutando, eu estou fazendo algo para ver se eu saio daquele
ciclo que fica se repetindo. Mas as coisas ficam se repetindo. E às vezes eu preciso olhar para algum excluído, né? Para alguém que não teve o direito de pertencer ou romper a lealdade com alguém. Que eu estou, às vezes, carregando coisas dos meus ancestrais, lealdades a eles, né? Lealdades invisíveis, que o Bert falava muito sobre isso. Que a gente não tem conhecimento, muitas vezes, por que fazemos tal coisa. E a gente mesmo, muitas vezes, não entende. Fala, mas por que eu faço isso se, na verdade, eu não quero fazer? Mas quando eu vejo, eu estou fazendo. Então, a constelação foi criada por ele, né? E depois foi se expandindo. A início era só em grupo, depois veio com bonecos, com âncoras, enfim. Hoje faz com objetos, com cavalo, na água, existem várias formas de constelar. Que show, que show. E como é que funciona a constelação familiar, Antônia? Eu, no meu caso, eu trabalho em grupo, não agora por causa da pandemia, né? Desde a pandemia, as constelações em grupo estão suspensas. Em grupo, ela é feita com pessoas. As pessoas que estão assistindo é que vão ser convidadas para representar membros do meu sistema, os personagens, as pessoas que vão estar envolvidas na constelação. No caso, com os bonecos ou com objetos, são os objetos ou os bonecos que vão ser os representantes, né? E conforme a pessoa vai colocando os bonecos ou objetos, a gente vai vendo no campo, fazendo a leitura do que aquilo está representando, e com que lealdade aquela pessoa está ligada, ou qual é o emaranhado que está realmente impedindo ela de alavancar a vida dela como ela gostaria. O que está trazendo, né, esse problema para a vida dela? Aí na água existe duas formas. Tem a que foi criada pelo Juan Carlos, o mexicano, Sim. que ele chama de hidrossistêmica, e tem a da Silca, né, que é naquela, tipo uma bacinha, é outro tipo de boneco, são bonecos diferentes. O do Juan são tipos de EVA, que também são constelações muito interessantes. Eu sei que tem com cavalos, mas eu ainda assisti só por vídeo, ainda não tive a oportunidade de participar de uma presencialmente, mas que também é muito interessante, né? E podemos fazer também com âncoras no solo, né? Enfim, com cartas sistêmicas. Hoje existe várias formas de trabalhar a constelação. Eu atuo com boneco em grupo e também sou formada na água, mas não tenho trabalhado tanto com a questão da fluvial, não. Legal. Eu já vi alguns processos de constelação e é fantástico, né? Nossa, é muito emocionante. A gente vê que traz a carga emocional, pelo menos daquelas pessoas que são trabalhadas naquele momento. Nossa, é fantástico. Até a gente que está de fora, a gente consegue sentir o impacto que pode causar em uma pessoa a proposta da constelação na vida, né, dessa pessoa. E pegando esse contexto todo, qual era a maior proposta do Bert quando ele inseriu, né, trouxe a constelação para inserir em nossas vidas? Ele tinha um propósito maior? Qual era, na verdade? O grande propósito é colocar essas 3 leis, porque não é só constelar, né? É viver a constelação. O Bert falava muito isso. Não adianta só eu constelar, descobrir onde está o meu emaranhado, mas não praticar as 3 leis sistêmicas. Então, o grande propósito do Bert foi que a gente participasse das 3 leis sistêmicas, porque se eu constelo, por isso que às vezes uma constelação até demora, porque a gente vai explicar todas essas leis para a pessoa entender que ela precisa colocar ela em prática para que a vida realmente flua e ela não fica arranjando emaranhados na vida. Então, uma das leis que o Bert colocou, a hierarquia ou ordem, né, que é a mesma coisa. Quem vem primeiro é maior. E isso o Bert fala que a gente tem que aprender a vivenciar isso na nossa vida, colocar em prática, seja na empresa, na nossa família, porque se eu fico fora do lugar, se eu, por exemplo, vim depois e quero ser maior do que quem veio antes de mim, isso vai causar um emaranhamento, um conflito, um problema dentro da empresa ou na família ou na minha vida. Então, exemplo, quando ele fala até de ordem, de hierarquia, eu não posso virar a mãe do meu marido. Se eu viro a mãe do meu marido, eu estou me sentindo maior que a minha sogra, por exemplo, no caso, né? Então, eu estou invertendo a ordem, a hierarquia. Se eu me sentir maior que meu pai e minha mãe,
Quando eu digo assim, por exemplo, os meus pais não sabem nada e começo a me considerar muito grande, eu estou invertendo a ordem. Ou quando eu estou cuidando dos meus pais, por exemplo, eu falo assim, agora meus pais são as crianças, eu virei pai e mãe deles. Então, eu estou invertendo essa ordem, e isso traz um emaranhamento. Bom, então, isso é a gente falando de ordem. Os irmãos também, tem que seguir a ordem. Exemplo, o líder tem que ser o mais velho. Se o caçula resolve ser o líder, já trouxe uma inversão no sistema. Né? Então, isso é ordem, né? Se o empregado quiser se sentir maior do que o criador da empresa, o fundador, vai trazer uma desordem naquela empresa. Então, é nesse sentido que ele fala para a gente viver as 3 leis. Do pertencimento, ele coloca que ninguém suporta ser excluído. Então, se alguém foi excluído lá atrás, seja um aborto que não foi contado, por exemplo, eu tenho um aborto e de repente, ao invés de dizer que eu tenho 3 filhos, né? Vamos dizer que eu tenho 4, se eu tivesse um aborto, eu digo que eu tenho só 3 e não conto o aborto. Então, essa criança está sendo excluída. Né? Se tem alguém na minha família que, sei lá, porque ele faliu, ou porque ele cometeu um crime, ou porque ele fez algumas coisas erradas, ou tem alguma doença mental e a família tem vergonha dele, e exclui essa pessoa, alguém vai repetir esse comportamento até que essa pessoa seja vista e seja incluída. E pela necessidade de pertencer, nós acabamos muitas vezes vivendo um amor cego, um amor infantil, que o Bert falava, né? Exemplo, se eu tenho muita necessidade de pertencer e de ser vista, eu posso, por exemplo, buscar o sofrimento para ver se a minha mãe olha para mim. Né? Entendeu? Porque eu quero pertencer, eu quero fazer parte. Ou eu posso entrar em lealdade. Né? Tanto com esse que não foi incluso na família, que foi excluído. E quando a gente fala que eu posso estar em lealdade, não significa que eu tenho que ter conhecido esse familiar meu. Eu posso estar em lealdade a um bisavô que eu nunca vi. Mas suponhamos que esse bisavô cometeu um suicídio lá atrás. E aí ele ficou excluído. E às vezes ele até cometeu esse suicídio porque ele estava excluído. Alguém vai pagar essa conta. Nossa. Alguma coisa vai acontecer nessa família. Né? E às vezes é lá, neto, bisneto, não significa, mas eu não conheci, não precisa ter conhecido. Então, eu preciso olhar para o meu sistema, né? E ver o que é que repete no meu sistema. E quando ele fala de dar e receber em equilíbrio, ele quer dizer que nós precisamos aprender a dar e receber em equilíbrio. Só não tem que ter essa preocupação os pais e os filhos, porque os pais nos deram a vida, então eu posso fazer pelos meus pais sem se sentir grande, né, no meu lugar de pequena, que eu não vou desequilibrar o sistema. Mas se eu começo a fazer muito pelo meu marido e ele não retribui, eu faço, meu marido não retribui, ou vice-versa, pode acontecer uma traição, né? Posso adoecer, quem faz muito pode acabar adoecendo, ou vai ser traído, ou o outro vai embora, porque eu estou desequilibrando o sistema. Né? Tanto que depois também ele tem um livro, As Leis da Ajuda, que nós temos que aprender a ajudar. Né? Então, mas a base da constelação são essas 3 leis. Isso não só de marido, mas mesmo com os irmãos, com os colegas de trabalho, com os amigos, eu preciso aprender a equilibrar o meu dar e receber. Todas as vezes que eu fizer demais para uma pessoa, e se ela não retribuir, ela vai fazer alguma coisa que vai me machucar profundamente. Ou vai ser uma traição, e a traição não é só sexual, né? Algo que vai me magoar muito, Sim. que vai me trazer alguma tristeza, alguma dor, porque eu fiz demais. É como se essa pessoa estivesse dizendo assim, é inconsciente, mas ela estivesse dizendo assim, chega de fazer tanto por mim que eu estou me sentindo muito pequena. Porque você está fazendo demais. Então ela acaba fazendo alguma coisa que nos magoa ou nos abandona, né? Vai embora. Então a gente precisa ter essa cautela, precisa ter sempre um equilíbrio nesse dar e receber. Isso. No caso, como você sinalizou, tem que ter sempre um equilíbrio, né? Procurar ter um equilíbrio, né? Para harmonizar, né? Sim. A constelação é fantástica. Eu estou aqui bem apaixonada com tudo que estou aprendendo aqui hoje.
Exatamente. E quando eu coloco essas 3 leis em prática, eu passo a viver. Aí vocês perceberam que preciso viver, não é só ir lá e constelar? Com certeza. Eu constelei, mas eu preciso começar a viver isso na minha vida. Que quando eu começo a viver Tá isso, em prática, né? eu começo, eu não preciso, eu não vou, provavelmente eu não vou mais ficar entrando em emaranhamento. Porque eu entendi as 3 leis. Aí tem gente que fala assim, mas eu não concordo. De jeito nenhum. Ah, você tem todo o direito de não concordar. Sim. Mas, por exemplo, eu posso não concordar com uma lei de trânsito, mas lá está escrito 80 por hora. Eu passo a 100, eu vou levar uma multa, independente de eu concordar ou não, eu vou ter que pagar a multa. A mesma coisa é as 3 leis sistêmicas. Você pode quebrar, mas pode ter certeza que vai ter uma consequência lá na frente. Entendeu? Não é Perfeito. obrigado a seguir ou concordar. Perfeito, Vamos? Antônia. Tem uma pergunta aqui logo acima, a moça fala assim, quem é Benita Psicologia, Bendita. Ela diz assim, a constelação familiar pode ser aplicada em crianças? Sim, pode. É assim, até 14 anos, a mãe pode constelar pela criança. O Bert sempre disse isso, até 14. Mas não significa que a criança não possa constelar. Porque a gente pode fazer a constelação da criança com desenhos, né, com os próprios bonequinhos, porque eles são muito... Um dia o meu neto chegou aqui em casa e os meus bonecos estavam aqui em casa. E ele falou, vó, posso brincar um pouquinho com os bonecos? Falei, pode. Aí ele colocou vários, foi colocando a nossa família. Que legal! Aí ele colocou, aí ele colocou um tijolinho e colocou um em cima, um boneco idoso. Aí eu falei, por que esse daqui tá em cima desse negócio? Ele falou assim, porque ele tá gritando assim, olha para mim. Olha, que interessante. Então, naquela idade ele chegou e colocou os bonequinhos e falou, ele tá Né, Antônia? Isso é até inconsciente. Ele tá gritando para todo mundo olhar para ele, ninguém tá olhando para ele, vó, tá todo mundo olhando para lá. Então, realmente, tava todo mundo de costa para esse boneco. Eu falei, ó, é uma criança e ele tava ali brincando com os bonecos, ele foi montando todo mundo, né? Colocando a família. E engraçado que quem ele gostava mais, ele colocou mais perto, quem ele tinha mais distanciamento, ele colocou mais longe. E é impressionante a criança trabalhando com os bonecos ou com o desenho. Pode sim. Pode constelar grávida também entre o 3º e o 6º mês. Fora esse período, não é aconselhável constelar grávida. Porque pode acontecer de se mexer muito com a emoção e acontecer um aborto. Então, não é aconselhável que antes do 3º e nem após o 6º mês se faça uma constelação de grávida. É porque é um processo... Não fala, é porque é um processo profundo, né? Como você falou, mexe com as nossas emoções, vai na raiz, né? Então, sim, realmente, como você trouxe, é um pouco complicado. Não é complicado, mas não, né? Não é interessante aplicar, cauteloso, né? Tem que ter cautela, né? E existe muitas sessões para constelar ou em duas, em uma, em duas e três ela consegue ver os benefícios? Ó, tem constelador que eles fazem pacote, né? Eu não costumo fazer pacote. Tá? Porque assim, na verdade, a constelação você vem com aquele problema que você tem. Você vai olhar para aquilo ali, vem a resposta e você vai precisar colocar em prática. Então, eu gosto de trabalhar assim. A pessoa faz a constelação, vamos esperar aquela constelação fazer um efeito. É como se você tivesse feito uma cirurgia. Sim. E passar assim por um período de recuperação. Na cirurgia você não tem que fazer a recuperação, Sim. Então você esperar o sistema agir, como é que as coisas vão acontecer. Eu gosto de trabalhar assim. Esperar aí pelo menos 1 mês, 2 meses. Se precisar, a pessoa volta, aí ela faz outro tema, depois ela vai fazendo outro tema, né? Porque normalmente vem assim por tema a constelação. Então, por exemplo, vou constelar minha situação profissional, ou uma doença, né, ou relacionamento, e você vai constelar a pessoa, e às vezes ela tem mais temas para ser constelado, mas não precisa ser um atrás do outro, entendeu? É bom até eu gosto de dar esse tempo para a pessoa elaborar, né? Agora, se você quiser fazer, por exemplo, assim, uma mentoria sistêmica, um coach sistêmico, a pessoa constelou. E aí, às vezes, ela não sabe lidar de como que eu vou resolver aquilo, né?
puxa, Uhum. veio lá essas informações na constelação, mas eu não dou conta sozinho. Aí, se a pessoa tem capacitação para isso e quiser oferecer alguma coisa para complementar, tudo bem, não tem problema nenhum, né? Embora cada um tenha seu jeito de trabalhar. Então, eu gosto de trabalhar assim. Aí, se ela quiser um coach sistêmico ou uma mentoria, posso até fazer, se tiver necessidade, porque às vezes não tem, né? Quando ela está mesmo assim, sem conseguir sair daquela situação sozinha. E às vezes, assim, uma coisa que é muito interessante, eu trabalho muito também com parceria com psiquiatra e psicólogo. Tá? Às vezes a pessoa vem constelar e aí ela já pode levar tudo que os emaranhados que apareceram, que ela encontrou, às vezes tem a criança ferida, né, na constelação, e ela leva isso para o psicólogo. E o psicólogo pode dar continuidade, ou o psiquiatra, né, e ajudar o processo a ser mais rápido, né, para o processo terapêutico ser mais rápido. Porque a gente não é concorrente. Eu penso assim, que nós Sim, somos também acho. parceiros, né? E quando o psicólogo me encaminha, por exemplo, eu já falo, ó, então você vai falar para ela que na sua constelação foi isso, 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 e ela já pode te dar um suporte nisso, 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 né? Porque aí até o psicólogo já sabe Sim, aonde que tá. E isso é muito perfeito. legal, trabalhar em parceria. Então, às vezes, eu não preciso nem Sim, dar continuidade, porque já tem o terapeuta dele trabalhando com ele, e dá continuidade, né? Isso perfeito, também é legal. perfeito. Mas terapia integrativa está aqui para isso, né? Para juntar, fazer essas Sim. parcerias, que é bastante, Uhum. que é É. bastante enriquecedor para ambos os lados, né? Aí você quer Eu fazer não alguma gosto pergunta? muito, eu não gosto, por exemplo, muito dessas frases que eu vejo por aí, resolva 10 anos de terapia Ah, em uma constelação. Eu não gosto muito disso, porque eu acho que não é assim. A constelação vai te ajudar a te resolver algo sistêmico, e a terapia vai te ajudar a resolver os traumas, as dores, as coisas mal resolvidas da sua vida. sim. São trabalhos diferentes, que se complementam, mas são diferentes, Isso. né? Então, eu não posso querer tirar a, a importância do trabalho do outro e achar que eu vou dar conta sozinha, né? Eu gosto dessa parceria. E no caso, a constelação ela vai abordar primeiro o tema que o próprio cliente levar para você, não é isso? Você vai Ó, buscar. é assim, ele vai chegar e vai falar da queixa dele. Mas, às vezes, ele chega falando que a dor dele, vamos supor, é essa, e quando você vai conversar, a dor dele tá aqui. Aqui. Não Com tá aqui, tá certeza. aqui. E aí, de repente, o campo caminha para outra questão, porque tem algo mais importante para Mais ser importante, resolvido, com certeza. que está causando aquele problema lá, mas o negócio é outro, né? É, Entendeu? é por isso que é Então, importante depende. a Não posso anamnese, ficar né? só Fazer a preso. anamnese É. para realmente, né? Na Uhum, anamnese você consegue identificar ou sim. você consegue ter como você falou, um parâmetro, né? Quando Porque você eu fala, gosto de ter uma conversa, até para saber um pouco mais. E às vezes só naquela conversa ali a gente já vai percebendo. E é engraçado que depois o campo mostra, né? Porque sim, você precisa confiar no campo. Porque conforme ele vai colocando os perfeito, bonecos, é impressionante. perfeito, com É certeza. impressionante, né? Esses dias uma pessoa colocou o dinheiro grudado com o pai. Eu falei, mas por que o seu dinheiro está grudado com o seu pai? Ah, porque eu não tenho dinheiro, vem tudo dele. E era oculto. Ela não sabia, ela só sabia quem era o pai, a mãe e ela. O resto foi tudo oculto. Ela foi colocando sem saber quem era quem. E aí ela grudou o dinheiro com o pai. Eu falei, como que o campo é sábio, né? Sabe? É muito interessante, né? Verdade. Por exemplo, filho que fica no meio de briga de pai e de mãe. Sim, Muitas vezes, quando eles vão constelar, ele coloca ele no meio do pai e da mãe. quer dizer, Coloca o pai do lado. como Às se vezes ele mais fosse perto da mãe, defesa, né? ele ficou no meio, né, da confusão do pai e da mãe, que isso acontece muito. Né? Às vezes, quando criança, a criança quer salvar a mãe, Isso, né? principalmente quando tem violência, né? Acaba carregando essas dores de sofrimento, porque tem muita dor de sofrimento da infância, né? Que essa criança vivenciou. E às vezes, mesmo ela não concordando com aquele pai, quanto mais ela critica e mais julga,
ela repete o comportamento do pai. Né? Então, suponha, meu pai batia na minha mãe. E eu odiava que ele fizesse isso. Aí ele casa e bate na esposa. Mesmo sem querer bater. Por quê? Porque ele julgou, porque ele condenou, porque ele tomou partido, porque ele entrou no meio. E aí ele está repetindo o comportamento do pai. Nossa. No fundo ele está dizendo, meu pai, olha para mim, eu te amo tanto que eu estou fazendo igual você. E repete mesmo, porque a criança é assim, né? Ele aprende pela repetição, no meio de vida, né? Sim, é um modelo também que ele teve, né? É, o modelo. Entendeu? Então, isso é muito comum, né? A repetição de padrão. E quanto mais eu criticar meu pai e minha mãe, mais eu corro o risco de repetir. E repetir os padrões, com certeza. Eu até falo para os meus clientes, nunca diga que você não quer ser igual ao seu pai ou igual à sua mãe. Pois é. Tenha mais humildade e diga assim, eu quero fazer diferente. Diferente. Eu peço permissão para fazer diferente do meu pai e da minha mãe. E se eu falo que eu não quero fazer igual, aí o risco de fazer a mesma coisa é grande. É grande. Já ouvi muito isso, viu, Antônia? Eu tô dando risada aqui, porque ela tá falando de mim, assim, que às vezes a gente fala, eu não pareço com minha mãe, às vezes parece ser toda minha mãe. Então. Quanto mais eu julgar, mais eu vou repetir o comportamento. Com certeza. Então, uma outra coisa que o Bert falou muito é o julgamento. Né? Sim. Que a gente saísse do julgamento. Porque a gente não sabe a que emaranhada aquela pessoa está envolvida. Por que aquela pessoa está fazendo aquilo? Porque às vezes eu estou julgando, mas aquela pessoa às vezes está pagando uma conta do meu sistema que poderia ser eu. Sim. E ela está pagando a conta. Tem que se olhar com empatia, né, Antônia? As pessoas não que você tenha que concordar, né? Não que a pessoa não vai assumir a responsabilidade do que fez. Mas a gente precisa olhar com empatia e falar, nossa, de repente poderia ter sido eu que estivesse pagando essa conta do meu sistema e é essa pessoa que está pagando. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Perfeito. E existe alguns sinais e sintomas após o processo da constelação que você já identificou? Após o período Tem pessoas que têm, mas não é a maioria. Às vezes tem assim, terminou a constelação, às vezes pessoa, né? Tem gente que sente muito sono, tem gente que sente um cansaço, né? Quando existe uma coisa mais grave, assim, de abuso, de violência, às vezes a pessoa tem ânsia, né? Mas não é uma coisa tão normal de acontecer, não. Mas às vezes é mais assim, às vezes de ficar reflexivo, de ficar chorosa, né? Às vezes fica meio chorosa. Alguns têm dor de cabeça também, né? Normal, também ter dor de cabeça ou sono. Mas não é uma coisa falar assim, eu vou constelar e vou ficar mal. Também não é assim, né? É os sinais e sintomas por conta mesmo da terapia, do processo de limpeza, negócio de renovação. Sim, né? Porque mexeu, né? Isso, mexeu. Às vezes mexeu com coisas que estavam lá quietinha. Sim, necessitava ser limpa. Vai acontecer isso. E a constelação está sendo tão importante que até o SUS, né, Antônia, ele já colocou como, né, uma das terapias benéfica para ser feito, né? E até caso de abuso, né? Isso é inserido, né? Já colocou. Além de colocar na saúde, já tem algumas escolas também colocando. Isso. Ainda que é a pedagogia sistêmica. Né? Então já tem. Até vi que é no Distrito Federal, se não me engano, que é lei a pedagogia sistêmica. Sim, é legal. E lá parece que os casos mais complicados, inclusive, vão ter equipe para constelar. Então, eu sei que tem lugares, né? Acho que é Minas, Florianópolis, se não me engano, não são todas as escolas, algumas, né? Campo Grande, eu sei que tem já a escola trabalhando com a pedagogia sistêmica. E isso é muito interessante, né? Esses projetos de pedagogia sistêmica. Sim, com certeza. E no SUS, é uma coisa que está... Eles precisam regulamentar melhor, né? Como é que vai ser, mas é uma coisa que já está aprovada. Assim como reiki, hipnose e várias outras, né? Que estão também aprovada dentro do SUS, né? E é importantíssimo, assim, com todas as terapias, quando se fala principalmente, né, em ancestrais, né, e fazer todo esse processo
de avaliação, né, de rever por que acontecem certas coisas na sua vida e você às vezes não consegue identificar, né? E Uhum. a terapia da constelação é uma boa ferramenta, né, isso para ser utilizada, principalmente no... Oi? Não, não falei não. Que estava Acho que voltando eu vou. aqui. E é para ser, e eu acredito que ela é uma das terapias que é de mais importância, uma importantíssima para ser inserida tanto no contexto, principalmente no contexto familiar, para rever essas questões. É isso? As Sim, questões, né? muito importante, muito importante. Porque ela vem ajudar a romper a repetição de padrão. E, Por exemplo, vamos pegar no judiciário, né? No direito sistêmico. O quanto que a constelação está ajudando a minimizar os conflitos e a entrar numa conciliação, tanto que já tem a profissão de conciliador e mediador de conflitos. que massa. Que essas pessoas estão dentro do direito sistêmico trabalhando nessa questão da mediação. Então, assim, a constelação não é religião. Ela está na saúde, ela está na É muito educação e ela difícil, está né? no Que é. direito, né? E não é religião. E se confunde religião é porque no grupo tem aquela coisa da pessoa sentir o que o representante sente, né? Vive, Sim, porque acontece o campo morfogenético, essa energia, esse campo que a gente sim, acessa, sim, com né? certeza. Aí a pessoa acha que é espiritismo, que não tem nada a ver. Nada. Outro também porque o Bert era padre, né? Então começa a achar que tem a ver com religião. Mas não tem nada a ver de religião, né? É uma ferramenta que a gente utiliza, dinâmicas, para poder ajudar a pessoa a encontrar a solução daquilo que está atrapalhando a vida dela. E Perfeito. romper os padrões de repetição na família. Porque se a gente analisar, tem família que, por exemplo, quantas mortes precoces, quantos divórcios, quantas perdas financeiras, quantas pessoas com câncer numa família. E às vezes alguém, quando vai lá e constela, aquilo para de acontecer. Então, a mesma doença, né? O mesmo problema na família, Padrões, né? perdas financeiras, Repetitivos. falência, divórcios, violência, criminalidade, tudo isso pode ser constelado para que Perfeito. isso cesse na nossa família. Perfeito. Perfeito. Antônia, como a constelação trabalha a questão das crenças na vertente de escassez, né? Essa questão de escassez. Então, aí, muitas vezes essas crenças vêm dos nossos ancestrais, né? Isso. Eu trabalho muito assim, para a gente pedir a permissão, falar mesmo com os ancestrais, ter as frases de solução disso, de pedir a permissão para agora ser próspero, até por honra a eles, né? Porque não é porque eles sofreram muito, porque eles passaram por tanta dificuldade que eu preciso repetir isso. E aí assim, eu me comprometo agora a fazer diferente por mim e por vocês. Porque se eles já carregaram o piano, eu não preciso carregar o piano de novo. Eu posso ouvir a música. Sim. Então eu não preciso ficar nesse padrão de escassez. Perfeito. E falar que você entende, por exemplo, se a gente teve parente índio, escravo, e mesmo que é branco, porque antigamente tinha também uma tribo, perdia a luta com a outra, virava escravo da outra, não é só negro que é escravo, né? Porque o branco também pode ser escravo. Sim, E sim. aí, a gente às vezes está com essas memórias, né? Essas memórias celulares, às vezes eu tô lá trabalhando que nem um maluco por um pouquinho de dinheiro, por lealdade a um parente meu que foi escravo. Porque ele não trabalhava tanto por um prato de comida. E eu posso estar Interessante. numa lealdade com esse familiar. Ou eu posso, ou eu posso estar em lealdade a um parente meu índio. O índio troca as coisas. Né? Quem gosta muito de ficar troca, vamos trocar uma hipnose por uma constelação. É a coisa do Sim. índio, né? Isso vem dos índios. Então aí a gente fica nessa coisa da troca, ou de trabalhar demais por um pouquinho de dinheiro, né? E não se permite ser próspero. E também tem as crenças que não são sistêmicas, que são crenças culturais.
dinheiro leva a gente para o inferno, dinheiro não traz felicidade, dinheiro não dá em árvore. Isso, com certeza. Dinheiro é a raiz de todos os males, né? Sim, Caiu o Teta minha Healing. mãe falava muito isso, Antônia. Dinheiro é o mal do mundo, né? O Teta Healing trabalha muito essa questão das crenças, né? De ressignificar essas crenças e transformar isso, porque muitas crenças são culturais. Agora, dinheiro não dá em árvore, não dá mesmo? Dinheiro é feito do quê? De papel. O papel vem de onde? Da árvore. Da árvore. Né? E aí, se eu pegar a manga, o abacate, o caqui, que eu posso pegar e vender e transformar em dinheiro, vem do quê? Da árvore. Não é? Então, o dinheiro dá muito em árvore. E a gente fica com essas coisas. Ah, dinheiro não leva ninguém para o céu. Mas espera aí. O que tem a ver uma coisa com a outra? Dinheiro não traz felicidade. O que tem a ver dinheiro com felicidade? Não tem nada a ver. Tem que trabalhar duro para ter dinheiro, né? E não precisa isso. A crença, né? Então, isso é coisa do quê? Da escravidão. Sim. Né? E nós estamos nessa lealdade com os nossos ancestrais escravos. E por isso, muitas vezes, a gente não se permite ser próspero pelas crenças e pela lealdade. Né? Perfeito. Porque foi isso que eles viveram. Perfeito. Eu sempre escutei muito a gente, né? Isso da minha mãe. Sim. Ela tem descendência de índio. Quando você falou de índio, todos nós temos descendência, né? Todos nós. Todo brasileiro tem descendência, né? Tem uma miscigenação aí, não tem como dizer que é, né? Eu tenho de índio, tenho de escravo, tenho de português. Eu sou uma mistura. A minha mãe também eu também sou, a gente é uma mistura. Minha mãe é filha de índio, né? Aí ela trouxe algumas crenças, né? Principalmente falava essas mesmas coisas que a gente está falando aqui, referente à questão do dinheiro. Então, a gente cresceu ouvindo muito isso. Sim, mas aí eu posso ressignificar isso, né? Sim, e deixar isso. Aí você pode falar assim, isso era a forma que você pensava, minha mãe. Agora eu posso pensar diferente sem querer ser melhor que você. Perfeito. Mas eu peço permissão para pensar e fazer diferente. Eu vou ser próspera por mim e por você. Né? Se a gente for analisar bem, ser próspero é uma obrigação. Porque esse povo já sofreu demais para a gente chegar aqui. Se nós pensarmos em 11 gerações, que dá 300 anos mais ou menos na Terra, precisou de 4.094 pessoas para chegar aqui. Imagina, gente. Eu tenho mais é que ser muito grata, né? Muito grata por todo esse povo. E fazer por merecer a vida que eu recebi de presente. Fazer por merecer, não pode ser assim. Com certeza, de se acomodar. Né? E vencer. Vencer. Pode falar, desculpa, você fala. Vencer por nós e por eles. Com certeza. Qual os maiores benefícios da constelação? Não sei se você falou, acho que não chegou a falar, mas quais os maiores benefícios? Que a gente Quando você constela, né? Quando você constela, deixa com quem o que você está carregando, com quem pertence, e se libera para seguir uma vida mais leve. O benefício é ter uma vida mais leve, né? Livre de emaranhamento, uma vida mais tranquila, poder ser mais feliz, sem precisar ficar carregando aquilo que não te pertence. Esse é o maior benefício, né? E viver, colocar em prática essas 3 leis sistêmicas, que é eu penso assim, resumindo, a constelação é a base do amor. Perfeito. Né? Porque você não vai julgar. Se você colocar em prática mesmo, você vai parar de julgar. Você vai começar a olhar para as pessoas com um olhar diferente. Para você também, você vai olhar diferente. E começa a ter mais harmonia, respeito. Isso é muito importante. E quando um consulente, né, Antônia, chega lá falando para eles, eu pensava que, pensando, né, que a gente já abordou logo cedo, que a constelação familiar é uma questão religiosa, né, tem a ver com espiritismo. O que você sinaliza para eles nesse aspecto? Todo mundo que vai constelar comigo, né? eu já tenho 3 vídeos gravados. Tá? Eu já até falo para a pessoa assim, que eu já explico o que é a constelação, qual o benefício da constelação. Então, esses 3 vídeos, a importância do pai e da mãe, já vai para ele.
E ele precisa assistir antes de vir constelar. Então ele já chega já sabendo muita coisa. Eu falo, ó, requisito para constelação é assistir esses vídeos. Então ele já tem que assistir. Então ele já chega com a cabeça bem mudada, né? Mas mesmo quando ele chega, eu tô com medo, não sei, será que não vai baixar santo? Os bonecos não vão sair não vão sair andando sozinho. Você pode ficar tranquilo que isso aqui é uma ferramenta, uma dinâmica que nós vamos trabalhar. Aí eu não tenho, depois que vem, que chega na sala, não tenho mais esse problema, não, porque ele já entendeu muita coisa no vídeo, né? E é requisito para ele poder fazer. Ele não vai ser assim, tô indo aí fazer, não, eu vou te mandar o vídeo. E aí eu ainda falo para ele, assiste o vídeo e tenha certeza se é isso que você quer mesmo. Se não for, você me avisa, né? Que aí a gente desmarca. Né? Perfeito. Assiste os vídeos primeiro. Então já chega bem avançado. Perfeito. E eu já ganho bastante tempo, né? De ficar explicando. Porque aí já tira as dúvidas que ele ficou do vídeo. Entendeu? Já chega e fica muito mais prático. Perfeito. E quando equilibramos o nosso sistema, trazemos a ordem para ele, é isso mesmo, Antônia? Sim, trazemos a ordem. Trazemos a leveza, trazemos a cura. Né? É a cura do sistema. E normalmente o consulente que vem constelar é o maior ato de amor por ele e pela família dele, porque ele está ajudando todo o sistema. Todo, né? Ele está contribuindo com todos. Né? Então isso é muito importante. A constelação normalmente, eu vejo assim, né? Que as coisas às vezes vão acontecendo assim. Ela não é assim uma mágica. Parece que desata um nó aqui, depois desata outro nó ali e vai acontecendo as coisas, né? Gradativamente, não é? Como sinalizou, gradativamente, né? É gradativo, não é uma coisa da noite para o dia. É um processo. É por isso que eu sinalizei para você se existe a possibilidade de isso acontecer em uma sessão, em duas, em três, ou se levar um tempo. Uma sessão pode resolver já muita coisa. Eu até hoje na minha vida fiz 6 constelações. Não sei se vou precisar fazer mais, pode ser que sim, né? Mas não precisa ficar fazendo um monte atrás de outro, um atrás da outra. Não existe essa necessidade. Depende de cada caso, né? Também, né? Depende de cada caso. Às vezes a pessoa até precisa, não pode demorar muito tempo, porque ela tem outro tema muito enrolado para ver. E tem gente que uma constelação vai ser o suficiente para a vida. Que legal. Entendeu? Legal. Depende do quanto que ela está emaranhada, né? Então não tem uma receita. Assim como também não tem uma receita, por exemplo, você está com dor no braço direito, então você está com problema com o seu pai. Pode ser muita coisa, né? Pode e ser tem que bem buscar. lá atrás, né? Pode ser bem lá atrás, eu preciso buscar as informações para ver exatamente o que é essa dor. Né? Você está com um problema no olho, o que você não quer ver? Não é assim. Não é Ctrl+C, Ctrl+V. Precisa pesquisar. Senão você começa a arrumar justificativo para tudo. Perfeito, Antônia. Antônia, me diga uma coisa. Eu percebo que até nas nossas terapias que a gente faz, há uma resistência por parte do próprio consulente, o que pode levar até a falhar o processo ou não alcançar o total objetivo que a gente gostaria. Mas o maior não sei se é responsável, posso dizer, né? Mas comprometimento é o próprio consulente. Né? Nesse caso, existe algumas questões de que a constelação possa falhar para algum específico consulente, ou já chegou a falhar porque ele mesmo não se comprometeu? Se ele não se comprometer em viver as 3 leis, a coisa já não vai funcionar como deveria. Uhum. Porque não é só ir lá e achar que eu fui lá mexeu os bonequinhos lá e resolveu o meu problema. Não. Uhum. É uma forma de viver diferente. Se eu não colocar em prática, eu vou emaranhar de novo. Entendeu? Por isso que a pessoa precisa querer. Você quer ver uma coisa que não funciona na constelação? Sim. Quando alguém está empurrando o outro para ir. A mulher está lá, querendo salvar o marido. Você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. E ele vai só porque ela...
Se ele for só porque ela mandou, não vai funcionar. Eu já pergunto, você está aqui porque você quer mudar ou porque ela exigiu? Né? Tem que já perguntar logo, porque de repente não adianta seguir com a constelação, ele não quer mudar. Né? O que Ele acontece? não E quer. você já pegou. E você já teve algum caso que uma pessoa que levar outro parente, indicar outro parente para fazer, e a pessoa nem sabia da situação? Já ocorreu? Já tive. E já teve gente que quando eu falei, então eu vou te explicar. E aí você decide se você vai fazer. Aí, normalmente, quando eu explico, ela fica. Eu tive um caso que eu falei, não quero isso não, vou embora. Tudo bem, não tem problema, não precisa pagar, pode ir sem problema nenhum. Entendeu? Eu já tive. E eu já tive um caso que eu constelei também, até fiz a constelação dela, mas depois eu liguei para a pessoa que pediu, falei assim, ó, ela não quer, não adianta você ficar forçando. Você está exigindo que ela faça isso, mas ela não quer. Então não adianta você gastar. Então, constelação forçada não vai funcionar. Tem que ser porque eu estou com vontade de fazer. Eu quero mudar a minha vida. Né? Agora, quando o outro está querendo. Tem que partir da vontade da pessoa, né? Senão não funciona, né? A pessoa tem que ir de livre, espontânea vontade, querer realmente trabalhar essa área, né? Esse processo, né? Que ela se predispõe, né? No momento constelar. Sim, tem que estar disposta. E veja bem, se eu vou lá e vejo várias coisas, às vezes isso vai implicar em mudanças na minha vida. E mudança dá trabalho, né? Percebe quando a gente muda de casa? Sim, sair da zona de conforto. A gente, por exemplo, um móvel já não serve mais naquela casa, eu preciso tirar aquele móvel, alguma coisa, isso aqui já não vai dar certo nessa casa. Eu vou ter que comprar um outro novo para colocar nesse lugar, porque esse aqui não encaixa aqui, esse guarda-roupa não dá para entrar. E começa aquelas trocas do que não serve mais, o que eu vou ter que tirar, o que eu vou ter que adquirir. É a mesma coisa. Então, eu vou ter hábitos que eu vou ter que mudar, novos hábitos que eu vou ter que desenvolver na minha vida, nova forma de ser. É uma mudança. E mudar dá trabalho. Eu digo que constelação é para gente corajosa. Com certeza. Com Gente certeza. que Eu quer tô mudar. tendo coragem. É para quem realmente quer mudar a vida. Quer falar, não, agora eu quero ser diferente. Gente corajosa, sim. Com certeza, Entendeu? com certeza. Então, disposta a mudar a vida e construir uma nova história. Mas você costuma acrescentar alguma outra terapia ao menino da constelação ou você só se utiliza? Às vezes, sim. Por exemplo, se eu percebo que tem uma crença que está muito enraizada, eu faço a constelação, quando termino, eu às vezes aplico alguma coisa de Theta Healing para ajudar aquela pessoa a ficar um pouco mais livre daquela crença, que às vezes aquela crença não é sistêmica. É cultural só, né? É coisa de família que escutou. Então, às vezes eu faço. Né? Entendeu? Legal. Alguma coisa para É complementar, muito bom sim. também, né? E também uso alguma coisa do coach, né? Através das perguntas. Sim. Né? Sempre uso. A gente mistura, né? Acaba misturando. Perfeito. Não dá para ficar puro. A associação, né, é bem benéfica, né? Social, né? A bagagem de conhecimento é interessante, né? Não? Sim. Eu acho que isso só enriquece. Sim, com certeza. Só tem que tomar cuidado para não virar outras coisas, né? Sim. Mas você vai, faz a constelação, aí termina. Vamos trabalhar um pouquinho essa questão aqui que está muito latente em você. Né? Então, isso ajuda, né, a pessoa. Perfeito. Tem mais perguntas? Perfeito. Acho que a gente já tem muitas outras, né? Mas a gente gostaria de ficar aqui O tempo já está dando, né? A gente gostaria de ter ficado aqui a noite toda, mas eu acho que tudo que a gente falou aqui, você trouxe pra gente, o esclarecimento foi fantástico, né? Eu aprendi muito sobre a constelação familiar, tinha muita curiosidade, já li algumas coisas, mas quando uma profissional vem aqui e fala com a gente, é outra coisa, né? Ela fala da experiência dela. Isso que é enriquecedor. A gente só tem a agradecer, né, Miriam, pela sua presença aqui, pela sua disponibilidade, pelas pessoas que aqui tiveram. Vai ficar disponível a live. Em breve a gente deseja fazer outras lives com você, com temas interessantes, né, como esse. Vamos fazer sim. Eu que agradeço muito, né, a oportunidade, o convite, as pessoas que participaram. Muito obrigada mesmo, de coração. Gratidão, Tônia. Gratidão. Então, até
breve. Boa noite. Se Até cuida. breve. Boa Tchau, noite. pessoal. Tchau.